E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Tome Nota, agora começando a revista cujo tema é Salmos. Atenção, se você ainda não tem a sua revista, você pode adquirir clicando no link que vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Tá? Então, nessa revista nós selecionamos os nossos salmos preferidos e para a gente abordar na classe dos jovens, né, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, certo? Então, hoje eu recebo aqui no Tome Nota o meu amigo evangelista Jonas, aqui da nossa igreja do bairro Granville, aqui em Anápolis, né? Ele é professor de EBD, está bacharelando em teologia no nosso IBA, né? E é um grande prazer receber você aqui, Jonas. Opa, boa noite, graça e paz. Todos aí os alunos, professores que estão nos ouvindo aí, Eberson, prazer também para mim poder estar aqui com vocês também, contribuindo. Tá. Ô Jonas, então para a gente já ir direto ao ponto aqui, o pessoal, eles estão sedentos por conteúdo, tenho certeza disso, né? Então, eu queria falar um pouquinho para o pessoal como é que funciona o nosso processo de produção, né? Então, para você que não sabe, a gente tem um grupo aqui do nosso editorial, a gente seleciona um tema, divide as lições, e aí a nossa secretária sai entrando em contato com os autores daquele trimestre, né? Então, Jonas, né, possivelmente um dia a Camila entrou em contato com você, convidou você para fazer parte da revista de Salmos, né? E então você escolheu a lição número 1, o Salmo 1, né? Então eu queria te perguntar, por que você escolheu esse salmo? Ou talvez, eu não sei quando é que você foi convidado, talvez foi o salmo que te escolheu, eu não sei. Como é que foi essa experiência aí? Uai, foi bem assim, né? Ela me convidou, e quando eu me identifiquei, havia apenas mais o salmo primeiro e mais dois para me escolher entre os três, mas eu me escolhi o salmo primeiro porque eu acho muito interessante, sabe? Eu particularmente é um dos salmos que eu mais gosto. Sempre quando eu vou aqui discipular algum jovem, né? Primeiro salmo que eu vou entrar com ele é justamente o salmo primeiro, porque mostra muita coisa interessante, né? E eu particularmente me identifico muito com esse salmo aqui, e é por isso que foi a questão maior de eu ter escolhido ele, né? Porque tem um conteúdo muito edificante aqui, principalmente para jovens, né? Ah, sim, não, a gente que aconselha jovem, hora ou outra a gente está usando o Salmo 1 como referência, né? Então, o Isso. título da lição, como o pessoal já deve ter visto aqui no Visto, é Os Justos e os Ímpios, né? Então, é um salmo bastante conhecido, é aquele salmo que a gente escuta a mamãe e o papai falar em casa, né? Verdade. E aqui, né, durante o salmo, tem a figura do ímpio, do pecador e do escarnecedor, né? Então, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores. Enfim, o salmo você conhece e tal. Eu queria te perguntar, o ímpio, o pecador e o escarnecedor são a mesma pessoa? Isso, eu até citei aqui na lição, né? Todos os professores vão estar olhando, observando bem, que a palavra ela aparece aqui como sinônimos, né? Aqui, né? Tanto ímpio como pecador, escarnecedor, e nós vamos ver que ela aparece aqui de uma forma crescente, né? Mostrando que primeiro a pessoa começa andando, né? No caminho ali, tal, dos ímpios, depois ela já está se detendo, né? É um processo, né? Depois ela já está se detendo no caminho dos pecadores, e depois ela já está se assentando nas rodas dos escarnecedores. Então, assim, eu coloquei aqui na lição como uma parte, como um sinônimo mesmo, né? Mostrando que é uma parte crescente. Primeiro a pessoa está apenas andando, começa andando, depois ela está se detendo, depois ela já está se assentando no meio das pessoas, né? Dos ímpios lá. Então, foi aqui, eu coloquei como um sinônimo aqui, são sinônimos. Então, digamos que é um processo, né? Então, quando ela está andando ali, o ímpio, né? Alguém que ela está simpatizando com o caminho do ímpio, depois ela vai e começa a fazer parte daquele caminho, não é mais uma eventualidade, né? Então, uma coisa, por exemplo, um dia por acaso, né? Depois passa a ser uma rotina, uma comunhão, até que vira quase que uma família,
um lugar de mesa, né? No caso, aí já como a pessoa do escarnecedor, né? Então, legal, legal. Então, seria esse, como se diz, esse processo contínuo, né? Então, para a gente não chegar a se assentar, o ideal é nem começar a andar, não é isso? Isso, justamente, e é sobre isso muito que nós vamos falar, né? Sobre as companhias, né? Nós vamos ver que essa lição vai falar muito sobre as companhias, que é interessante porque elas definem não só, né, o destino da nossa vida aqui na Terra, né? Como também na eternidade. Então, muitas vezes as pessoas elas, conforme elas começam andando, né, no conselho dos ímpios, né? E aí, de repente, sem perceber, ela já está ali, se detendo, ela vai ouvindo ali aquilo que o ímpio tem, porque, na verdade, nós, como cristão, nós não devemos andar como no conselho, ou seja, naquilo baseado no que o ímpio, ou seja, o mundo ensina, porque é totalmente diferente, né, daquilo dos nossos princípios que nós vivemos na palavra de Deus. Porque, por isso que nós, jovens, principalmente, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, né? O Salmo 119, ele vai dizer assim que como purificará o jovem o seu caminho, né? Aí ele responde assim, observando-o, né? Observando-o conforme a palavra. Então, ou seja, a nossa regra de fé, a nossa base tem que ser a palavra de Deus, não é o conselho de pessoas, né, dos ímpios, porque até então vai ser totalmente contrário aos ensinamentos que Cristo nos ensinou, né? Então nós devemos andar realmente segundo a palavra de Deus, né? E Legal. é isso, é aquilo que você falou também, né, a respeito a pessoa sem querer depois ela já nem se percebe, já está se detendo, né? E aí habitualmente ela já vai estando na vida de pecado e tal, e de repente ela se assenta e aí pronto, aí ela já não nem percebe mais, ali para ela já tornou uma coisa comum, normal, para ela já, né? Já se tornou tudo habitualmente normal para ela, o pecado. Beleza. Jonas, agora eu vou fazer uma pergunta que possivelmente os professores vão escutar na sala de aula, né? Porque é o seguinte, ó, eu tenho um amigo que não presta, né? Então, alguém vai dizer o seguinte, é possível ser justo andando com ímpios? Né? Tem aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, que direi quem és, etc. Tal, né? Então, mas, tipo assim, né? Sei lá, no contexto de faculdade, no contexto aí de trabalho, nem sempre a gente está cercado de pessoas cristãs e pessoas que temem a Deus. Então, a pergunta aqui é possível ser justo andando com ímpio? Essa pergunta ela é tão interessante porque o próprio verso primeiro ele já responde, né? Que vai falar que bem-aventurado, né? Ou a palavra no original quer dizer bendito ou abençoado, né? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele vai levando. Então, é impossível nós sermos justos andando segundo o conselho dos ímpios, né? Então, até nós deixamos aqui Provérbios, né? 13 e 20, que vai falar muito sobre isso, né? Porque, como você falou, esse ditado, as pessoas, às vezes, elas pensam assim, eu particularmente, muitas pessoas me falam assim, muito jovens, não, Jonas, a amizade não me influencia, e eu discordo totalmente de todo mundo, por quê? Porque eu, na minha juventude, né, na minha adolescência, na curiosidade da vida, eu percebi que, por mais que nós tenhamos a nossa essência, o nosso caráter, as amizades, elas influenciam muito, sim, na nossa vida. Então, é muito importante nós escolhermos, sim, quem são as pessoas que nós vamos nos relacionar, certo? Em termos de amizades, né? De relacionamento, comunhão e tudo. Porque eu tenho amigos, né, que hoje estão no mundo, né? Não estou falando assim que eu estou blindado, mas eu tenho amigos que são mundo, vivem nas festas e tudo, só que a diferença é que eu não participo, ou seja, das coisas que eles fazem, né? Então, é importante nós, os professores, também, enfatizar muito isso para os alunos, a, a respeito da influência que elas exercem na nossa vida e que tudo aquilo que nós escolhermos, né, nós vamos também, não vamos só trazer consequências para a nossa vida terrena, como também na eternidade, que é o principal, né? Então, a amizade influencia muito nas nossas vidas, né? Jonas, então você diria que é mais ou menos assim, ó, você pode, né, andar com o justo, mas depende onde você está andando com o justo.
no terreno dele ou no seu, né? Então, digamos assim, né? Você trabalha com a pessoa, você não vai deixar de trabalhar porque ele não crê em Deus, certo? Com Mas, porém, certeza. aí tem um limite, né? Você não vai para o happy hour cheio de cachaça, né? É verdade. Você não vai, né, para aquele evento, para aquela programação e tal. Mas, tipo assim, aí se for algo que não conflita com os nossos princípios, né, aí digamos que teria uma abertura para isso. Isso. Até então, principalmente pessoas que, por exemplo, como você citou o exemplo do happy hour aí, né, das festas, bebidas, principalmente pessoas que são novos convertidos, ou pessoas agora que estão novas na fé, ou estão já e tem uma pequena fraqueza nessa área, né? Então, é muito aconselhável a gente, principalmente, não ir de jeito nenhum, né? Porque se já tem uma fraqueza naquela área, então provavelmente o risco de cair novamente é muito grande, né? Então, é muito melhor a gente estar, nem ir, né? Nem participar, ou seja, eu preferivelmente nem começar, vamos dizer, nós falamos ali, andar, né? Nem andar, primeiramente. Se você tem uma fraqueza, nem anda, então, né? Então, agora, por exemplo, como eu falei, eu tenho amigos que bebem, mas eu praticamente, eu trabalho, não bebo bebidas. Para mim, eu não vejo problema nenhum, assim, nessa área, né? Então, particularmente, eu convivo com eles, tudo, mas eu não participo de coisas que eles participam, certo? Então, se a gente tem que ser, como um amigo meu sempre falava, a gente tem que ser influenciador, né? Ao invés de ser influenciado, né? Então, você sabe influenciar, você sabe o ambiente que você está pisando, ou você influencia, você vai ser influenciado. Legal. Então, beleza. Já essa parte já ficou clara aqui. Mas o Salmo 1 também ele dá uma ênfase sobre a questão do prazer na lei do Senhor, né? Então, é possível alguém dizer assim, ó, que eu tenho prazer na lei do Senhor, né? Eu acho muito legal a teoria, mas eu fico devendo na prática. É possível alguém dizer que tem prazer na lei sem praticar isso? Isso, eu acredito que seja impossível, sabe, o Eberson? Hoje nós estávamos ali hoje na igreja e estávamos falando justamente sobre isso. Em Evangelho de João 14, assim que esse é o que me ama, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, ou seja, particularmente, é impossível o Evangelho de Jesus, teoria, só teoria, sem ter prática. Isso é impossível, né? Então, o prazer na lei do Senhor, ou seja, cada vez que eu vou tendo prazer na lei, buscando conhecimento da palavra de Deus, né, eu vou vendo que é necessário ter prática, né? Então, ou seja, se a Bíblia, se a palavra me ensina amar, né? E como que eu vou amar só, por exemplo, eu te amo, né? Eu sempre ilustro isso assim, por exemplo, quando eu chego da minha esposa, eu falo para ela assim, eu te amo, né? Tudo bem, é uma coisa, beleza. Quando eu chego para ela com um copo de açaí, falo para ela, opa, eu te amo muito e tal, e dou um açaí para ela, é totalmente contrário. Ou seja, por exemplo, estou ilustrando de uma forma bem específica, porque eu sei que ela ama açaí, então eu faço uma coisa que eu me esforço para ver ela feliz. Então, ou seja, quando eu falo que eu amo, tenho prazer na lei do Senhor, então eu tenho que automaticamente mostrar isso na prática. Eu me esforço para mostrar que eu tenho esse prazer, né? Na lei do Senhor. E aí o salmista ele vai falar, olha, e por que que eu mostro? Porque eu medito nessa lei dia e noite. Então, ou seja, o tempo inteiro, assim, a vida dele, o prazer dele, estava realmente na lei do Senhor. Quando você faz uma coisa com prazer, você não mede esforços nenhum, né? Para mostrar isso, né? Legal. Viu aí, você que é casado, você que está namorando, você que pretende namorar, você viu que você pode provar o seu amor com um copo de açaí. Oh, Né? ela vai ficar muito Em feliz, viu? alguns casos, sim. Né? Em alguns casos, sim, outros não. Outros não. Beleza. Mano, eu vi aqui também que na lição, você disse, ó, o versículo 6 aqui, o Senhor conhece o caminho dos justos, talvez seja um resumo aí dos primeiros 3 versículos, e a segunda parte do versículo 6 seria o resumo do final, né? Então, comenta um pouquinho para a gente sobre essa parte que o Senhor conhece o caminho dos justos. Qual que é a sua leitura disso aqui? Isso. Só voltando rapidinho, Epson, desculpa que eu esqueci só de comentar um pouquinho.
Eu até citei um pouquinho aqui sobre o meditar, né? Isso é muito importante. A gente está falando um pouquinho sobre isso lá. E eu citei aqui dois exemplos, dois significados da palavra meditar, né? Um aqui, ele quer dizer dizer em voz baixa, né? Ou seja, o salmista está dizendo que o homem justo ele medita constantemente, isto é, pensando e recitando para si a palavra de Deus, né? Então, a todo momento aqui ele está pensando, meditando, sempre na palavra, nas coisas do alto, né? E a outra ideia que eu falei aqui de meditar é o ruminar, que é o processo onde a vaca, né, ela fica ali remoendo todo aquele alimento que ela ingeriu, né? Então, todo momento pensando naquilo, né? E a palavra, até que a palavra de Deus se faça parte dentro de nós mesmos, né? Porque, infelizmente, as pessoas hoje, elas têm pegado a palavra e, como diz o meu amigo missionário Vinícius, feito ela somente de Rexona, né? Coloca debaixo do braço ali e pronto. Ele guarda a palavra debaixo do braço, mas ela não entra no coração. Então, nós temos que guardar realmente no nosso coração, né? Que ela faça parte dentro de mim. Então, para mim fazer isso, para mim estar guardado no meu coração, é necessário ter essa meditação, né? Agora, comentando um pouquinho sobre o que você falou do verso 6, né? Que o Senhor, ele conhece o caminho dos justos. Eu acredito que Deus, na sua onisciência, né? Deus, ele sabe, a Bíblia fala que ele sonda os corações, né? Então, ele sabe justamente quem é justo, quem não é, né? Nós vamos ver ali em Malaquias, capítulo 3, ele vai falar assim, olha, outra vez vereis a diferença, que serve, que não serve, né? Então, se tem uma pessoa que conhece intenções, motivações, o porquê eu estou fazendo as coisas, para quem, né? De todas as formas, que conhece o coração, se chama Deus. Deus, ele conhece tudo e ele sabe justamente quem são justos e quem não são, quem são os ímpios, né? Verdade, verdade. Deus sabe. A gente pode ser enganado, mas Deus jamais será enganado, porque Ele conhece os nossos corações, né? Ele sonda os nossos corações, né? Então isso é muito legal, né? E então, para a gente encerrar aqui, Jonas, tá? Ou se você quiser trazer uma consideração final aí, um conselho para quem vai dar a lição, né? Ó, professor, lê isso aqui, tem uma bibliografia aqui, presta atenção nesse detalhe, ou então para o aluno também, né? Suga seu professor, né? Pergunta isso, pergunta aquilo, enfim. Quais conselhos você daria aí, o que você indicaria aí para professores e alunos que estarão estudando essa lição no próximo domingo? Então, vamos lá. Talvez seja uma coisa que eu enfatizei bastante aqui, eu falei 2 vezes aqui na lição, principalmente sobre as amizades, sabe? Que o professor ele tem que influenciar muito isso para o aluno, porque todas as escolhas que nós fazemos aqui, eu até enfatizei isso aqui várias vezes aqui também no nosso vídeo, as escolhas que nós fazemos, elas vão resultar em coisas na nossa vida aqui, mas também principal na nossa eternidade. Então, a nossa vida é feita de escolhas, e essas escolhas somos nós que fazemos, né? Então, mas elas podem também afetar na eternidade, né? Então, isso o professor pode trazer um enfoque para os alunos, para que eles saiam dali entendidos disso, né? Que nós estamos aqui para viver como justos, né? Eu até deixei aqui o pensamento do Charles Spurgeon, né? Que vai falar: aquele que merece o sorriso do ímpio deve esperar a desaprovação de Deus, né? Então, o aluno ele tem que compreender que vale a pena, né? Nós sermos justos, né? Diante do Senhor, nós meditarmos na palavra dia e noite. Ele precisa entender que essa meditação na palavra que vai fortalecer a gente, porque muitos hoje, até citei aqui, isso é um conselho que o professor puder também enfatizar, que é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Eu falei um pouquinho aqui, porque muitas pessoas, hoje, elas estão como árvores plantadas, né? Ao lado do ribeiro. O que é isso? Eu ilustrei um pouquinho, a gente pode focar isso para o aluno, ele tem que entender isso, que
há muitas pessoas, a planta, quando está plantada junto ao ribeiro, ela sempre está sendo molhada, sempre aguada. Então, ou seja, que representa essa água, o Espírito Santo, que sempre está ali fortalecendo, sendo fortalecido, né? Na força e no poder do Espírito. Agora, estamos vivendo também uma época de muitas pessoas inconstantes, muito inconstantes. Eu estou vendo muitos jovens inconstantes. E nós vemos na pandemia essa diferença. Muitas pessoas que estão plantadas ao lado do ribeiro. Então, ou seja, sempre depende de alguma coisa para estar molhando ela. É uma festa de jovens, é um louvorzão, é um acampamento de jovens. Então, muitas pessoas elas ficam esperando o ano inteiro para chegar um acampamento, para ela ir lá na frente, chorar e tudo, né? Então, assim, sempre dependendo de alguma coisa. E a gente sabe que o meditar na lei do Senhor, ou seja, é estar sempre meditando, estar sempre molhado, é isso que vai fortalecer a gente, né? Não é somente um acampamento, somente alguma coisa passageira. E a prova disso foi que nós vimos aqui agora, com a pandemia, que os tempos foram fechados, né? Quantos e todos os líderes de jovens que estão aqui, que vão ouvir esse vídeo, eles podem comprovar isso. Quantos jovens se afastaram da casa do Senhor? Quantos desanimaram? Né? Então, é muito importante enfatizarmos isso e o aluno ele possa sair dali com um desejo no coração mesmo de estar meditando constantemente na lei do Senhor, tendo seus devocionais, porque é isso que vai fortalecer, é isso que vai ter a perseverança, vai manter sempre de pé, independente das circunstâncias, independente de tempo, ele sempre vai estar sendo molhado ali pelo Espírito Santo. Né? É isso. Tá certo. Jonas, muito obrigado. Cara, foi um prazer poder passar esse tempo aqui de bate-papo com você. Lição muito bem escrita, parabéns, tá? E que Deus continue te abençoando, te usando, tá? Então, você que viu o vídeo aí, deixa o seu comentário aí, fala aí o que você achou, o que você concorda, o que você discorda da gente também, né? E, ô Jonas, você tem Instagram? Tenho sim. Qual que é o Instagram? Passa aí. Jonas de Moraes, está lá como Jonas de Moraes, pode seguir lá que tudo certo lá. Isso aí, ó. Se você tiver uma pergunta, você que vai dar aula domingo, você que vai assistir a aula domingo, tiver uma pergunta para o autor, chama ele lá no Instagram, manda lá a sua mensagem, tá? Que ele vai te responder, tá bom? E você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, inscreve aqui, tá? Siga a gente também no nosso Instagram, @comepmorada, e a gente se vê aqui na semana que vem, tá bom? Deus abençoe você, grande abraço, fique na paz, valeu, Jonas. Valeu, Everson. Pessoal. Obrigado aí por tudo, pela oportunidade aí. Deus abençoe vocês, continue abençoando ricamente todos vocês. Tamo junto, mano. Valeu.